E geralmente as pessoas se perguntam qual o motivo que leva uma pessoa a comprar Bitcoin. Uma moeda que você não consegue ver, que você não consegue pegar, não é palpável e que você não consegue guardar em um banco. Nesse vídeo eu vou apresentar três motivos pelos quais você deve ter Bitcoin ou pelo menos considerar ter Bitcoin como parte da sua carteira de investimento ou ter ali uma parte do seu patrimônio em Bitcoin. Meu nome é César, bem-vindo ao meu canal. E se assim como eu você gosta dessa parte relacionada a dinheiro, economia, investimentos, criptomoedas, já se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos conteúdos que eu postar aqui. E nesse vídeo eu vou trazer três motivos pelos quais você deve considerar ter Bitcoin. E o motivo número um é reserva de valor. Muitos economistas não consideram que o Bitcoin seja utilizado para essa finalidade por causa da sua volatilidade, mas sim o Bitcoin pode sim ser utilizado e é uma excelente reserva de valor. O nosso real, a moeda brasileira, ela tem 3 décadas de criação e desde a sua criação, esse gráfico aqui, por exemplo, ele mostra a desvalorização do real e a valorização do Bitcoin, mostrando que apesar dessa volatilidade do Bitcoin no curto prazo, no longo prazo, ele sim é uma ótima reserva de valor. As moedas fiduciárias, elas são geridas por governos, por políticos que tomam decisões arbitrárias e adotam políticas inflacionárias, diferente do Bitcoin. Então, quando o governo quer dinheiro para algum programa social, seja um auxílio, seja um financiamento estudantil, um pacote para injetar no varejo, qualquer tipo de coisa que o governo quer fazer, ele precisa de recurso. Geralmente o governo tem basicamente quatro maneiras de adquirir recurso. Seja via estatais, que dá lucro, aqui no Brasil é muito difícil. Um outro meio também é aumentar imposto. Isso não é tão popular, apesar de aqui agora no Brasil estar sendo bem recorrente. A emissão de dívida, que são os títulos, por exemplo, do Tesouro que a gente tem, e também a impressão de dinheiro, né? A expansão da base monetária, que esse é o conceito de inflação segundo a escola austríaca de economia, e o aumento dos preços é simplesmente o efeito sentido por ela. Porque se você tem uma injeção de dinheiro na economia, mas de um outro lado, seguindo aquela curva de oferta e demanda, você não tem uma produção crescente dos bens, consequentemente aqueles bens ali eles se tornam um pouco mais escasso em relação a essa quantidade de dinheiro que foi injetada aqui na economia. E a consequência disso é o aumento dos preços. Se a gente for conversar com uma pessoa mais adulta, que tem aí 50 anos, essa pessoa provavelmente vai falar, poxa, R$ 100 hoje não vale mais nada. Antes a gente ia com 100 reais ao mercado e comprava o carrinho inteiro de compra. Hoje a gente vai com 100 reais na padaria, e simplesmente só compra um café, mostrando aí a desvalorização do real. E não só o real, apesar do real ser a nossa moeda ali que tem um bom histórico de vida, o Brasil tem uma história muito triste de hiperinflação. Tanto é que, alguns tempos atrás, o pessoal recebia aí o seu pagamento e logo em seguida já corria para os mercados para fazer as suas compras. E veja que isso para o governo, a inflação, era uma coisa boa. É um imposto silencioso e, além disso, o governo pode jogar a culpa para os empreendedores, para os empresários. Não, o problema não é o governo, o problema é ele que é ganancioso e está aumentando os preços simplesmente pensando no lucro, quando isso na verdade é um equívoco, quando não é mentira. E ainda nesse conceito de oferta e demanda, o Bitcoin ele é finito, é um bem finito, assim como vários outros que a gente tem, e o que eu posso citar aqui que isso se aplica a todo mundo é o tempo. O tempo ele é finito, a gente tem, não é determinado, mas a gente tem um tempo de vida que fica ali entre uma escala de 70, 80, 90, mais ou menos isso, e isso chega para todo mundo. E nessa curva de oferta e demanda, se você tem um bem finito, onde a demanda por ele cresce cada vez mais, a tendência é que o preço desse bem
a valorização dele ao longo do tempo seja muito maior do que um bem que não é finito, como, por exemplo, uma moeda fiduciária, o real, onde o governo simplesmente pode apertar um botão e gerar milhões e milhões dessa moeda, fazendo com que ela seja desvalorizada. O segundo motivo é que o Bitcoin ele pode ser utilizado como um meio de pagamento. Sim, o Bitcoin sim pode ser utilizado como um meio de pagamento. Eu, por exemplo, já comprei coisas pagando diretamente em Bitcoin. E para o varejo, onde tem taxas que são apertadíssimas, isso pode fazer a diferença entre o negócio ter lucro ou dar prejuízo. As maquininhas de cartão lá atrás, quando começaram, eram taxas mais altas e à medida que foi aumentando ali a competitividade, essas taxas foram baixando e tendo essa implementação do Bitcoin, pode forçar ainda mais essas empresas operadoras de máquina e cartões de crédito a reduzirem as suas taxas, uma vez que a taxa do Bitcoin ela um dia já foi alta. Hoje já existem alternativas onde você paga alguns centavos simplesmente para fazer uma transação. E é tão rápida quanto um Pix. É praticamente instantâneo. Você faz e cai ali na hora na sua conta. Ainda não sei se existe ainda essa opção de fazer parcelamento via Bitcoin, mas o pagamento sim, já é possível. E para o pessoal que tem varejo, isso é uma excelente alternativa ao aceitar em seus pontos de comércio o pagamento via Bitcoin. Ele é rápido, muito seguro e também é barato. E o terceiro motivo que eu trago aqui é que você e eu, ao comprarmos Bitcoin, eu e você se torna o nosso próprio banco. Assim a gente consegue se livrar de taxas abusivas que os bancos impõem, pois a gente não tem uma outra alternativa. O Bitcoin, quando foi criado lá em 2019 pelo Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe se é uma pessoa, se é uma entidade, uma empresa, enfim, ele foi criado justamente com esse intuito da pessoa ser o seu próprio banco. Se você pegar um pouquinho da história do dinheiro lá atrás, tem até um livro que eu recomendo que é, eu não lembro exato, mas eu acho que é a história do dinheiro. Vou deixar a capa do livro aqui, vocês podem ler se quiser depois. Mas quando o Bitcoin foi criado, ele foi criado com esse intuito, com essa ideia de ser um dinheiro onde você fosse o seu próprio dono, não precisasse de entes terceiros para fazer uma transação, para mandar para outra pessoa, como acontece hoje, por exemplo. A gente manda para o Banco Central faz todo o processamento que deve fazer e depois, só depois que chega na outra ponta. Já o Bitcoin não, ele é um dinheiro peer-to-peer, par a par, ponto a ponto, como as pessoas puderem preferir. É uma transação direta de uma pessoa para outra. A mesma coisa de você chegar para o seu coleguinha de trabalho e pedir a ele emprestado uma nota de R$ 10. Você pedindo essa nota de R$ 10, aquela nota física, não tem um terceiro envolvendo. É apenas vocês dois ali fazendo essa transação. Isso nos torna donos do nosso próprio dinheiro. É simplesmente você fazer a gestão adequada das suas chaves, isso é um outro assunto, e assim você se torna o seu próprio banco. E sendo o seu próprio banco, você tem uma outra vantagem que é não estar exposto ao risco do confisco. Esse confisco ele pode acontecer por governos, igual aqui no Brasil a gente já tem a história do Collor, como também você for acusado injustamente por algo que você não fez e a Justiça ou a Receita Federal ir lá e bloquear os seus bens. Principalmente se for algo que você precisa sacar ali dinheiro para fazer uma transferência, pagar alguma coisa, você vai ser muito afetado por isso. E se você, tendo Bitcoin, sendo o seu próprio banco, esse tipo de coisa não vai te afetar, pois você estará imune a isso. Eu espero ter te ajudado ou pelo menos ter esclarecido algumas dúvidas, esclarecido alguns pontos em relação ao Bitcoin. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você chegou até aqui e não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos e compartilha com alguém
que você sabe que tem interesse sobre esse assunto. Porque assim você me ajuda e também ajuda essa outra pessoa e ajuda mais gente, pois o YouTube vai divulgar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão começarem a investir em Bitcoin, de repente até o comércio da sua cidade vai começar a aceitar pagamento via Bitcoin e você vai ver como vai ser muito mais fácil e rápido também, fazendo tudo isso de uma forma segura. Se você chegou até aqui, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal reforçando. Até o próximo vídeo e tchau!